Boa noite, amigos internautas. Boa noite aos queridos amigos que estão aqui para nos apoiar. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui na casa de João Ramalho e muita emoção, porque há tempo nós não vínhamos até aqui. Estamos aqui para falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Pedimos desde já a compreensão dos amigos internautas, porque apesar da tecnologia, das redes sociais ser o nosso meio de comunicação atual e mais utilizado, nós ainda temos algumas dificuldades e precisamos aí nos adaptar melhor. Mas que o Mestre Jesus, os amigos queridos, possam nos orientar e trazer as reflexões necessárias para essa noite. Então, nós preparamos para a noite de hoje um tema que eu vou trazer como reflexões em tempos de pandemia. E ao preparar esse tema, eu estava lendo uma manchete de um jornal de Minas e depois, por coincidência, eu vi que é de um amigo, de um companheiro aí de espírita, Haroldo Dutra, e onde ele dizia, que um grupo significativo de pessoas já escolheu fazer um mundo melhor. E a pergunta agora é: se esse grupo vai ser suficiente para realizar a mudança global, ou será que o grupo que deseja fazer tudo igual, continuar a fazer tudo igual, é o que vai prevalecer? E essa reflexão foi muito importante para preparar esse tema, Essa é uma questão que ainda está em aberto. Mas pelo menos agora a gente já tem duas possibilidades, e possibilidades claras. A gente está vendo o que acontecia e o que pode acontecer. O quanto nós somos capazes de proporcionar mudanças também quando nós nos empenhamos, nos sensibilizamos e estamos, por algum motivo, desejosos de que essas mudanças aconteçam. Então, qual vai ser a opção que nós vamos escolher? Que todo o planeta, o planeta Terra, vai escolher. Que todas as sociedades, os países, as pessoas irão escolher. Eu vou dizer sim ou eu vou dizer não para as mudanças que estão aí clamando, pedindo para que nós as tornemos com possibilidades realmente de acontecer. Então essa era uma manchete do jornal e eu fiquei refletindo sobre isso, e realmente nós temos agora as possibilidades de realizar ou não essas mudanças. Cada um de nós tem a necessidade e a possibilidade e também o desejo de proporcionar essa mudança. Então, do ponto de vista dos nossos sentimentos, nós percebemos que o planeta já vinha com muitas dificuldades, Nós temos muitas dificuldades, as violências, as violações, as violências domésticas, o preconceito, degradação urbana, degradação do meio ambiente, degradação política, corrupção. Ou seja, em todos os aspectos, os nossos comportamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles não estavam tão equilibrados e harmoniosos. Então, nós estávamos vivendo um momento já há bastante tempo de um adoecimento e que, por vezes, nós não temos, talvez, a vontade ou olhar para essas necessidades e para esses adoecimentos, como a gente está chamando aqui, para a complexidade que eles tinham. E de repente vem essa pandemia para nos chamar a atenção e chamar a atenção do mundo inteiro de forma muito geral, para que as coisas se modifiquem, Então, se nós avaliarmos todos esses índices, todas essas dificuldades que nós tínhamos, nós podemos sim considerar que o mundo estava doente por diversas situações e que nós precisávamos mudar. E aí, como é que nós vamos agir diante dessas mudanças, Esse momento, ele é um momento assim, muito importante também, porque nós, como espíritas, ouvimos falar já há bastante tempo sobre a transição planetária. Então, o que é essa transição planetária, tão falada pelos amigos espirituais? E eu fiquei me atentando porque muitas vezes a gente ouve a palavra da espiritualidade, os momentos que nós temos nas casas espíritas, trazendo essa temática e falando dessas transformações e falando da preparação que nós já estamos tendo há bastante tempo para que a gente fique atento, para que os grupos ficassem atentos, para que a gente tomasse os cuidados necessários, buscasse fazer as mudanças necessárias
e a gente não se atentava para a grandeza e para a complexidade do problema que viria. Eu acho que poucas pessoas, falando há pouco com a nossa colega que está aqui, a Denise, né, que está nos acompanhando, acho que poucos de nós assim pensavam na grandeza e na complexidade desse problema que viria, e um problema mundial. E a transição planetária, ela é isso, né? Já vinha sendo falado por vários autores espíritas, principalmente, né? Então, a transição é algo que a humanidade, né? Ela começa a ter um pouco mais de consciência, ela vai descobrindo que a vida não se resume só a nascer, crescer, viver ou morrer, né? Na verdade, a transição planetária, ela é um projeto divino da evolução dos mundos, e que ela abrigou, né? A Terra, ela abriga espíritos em aprendizados, e espíritos que, em determinado momento, eles precisam ter consciência, né? Ter consciência da sua realidade, das suas necessidades. É como se nós estivéssemos aqui com um véu que nos cobre, e em determinado momento a gente precisa, ao longo desta encarnação, né, de outras também nós já tivemos, mas agora nós falando nesta encarnação e da transição planetária nesse momento, nós precisamos aí tirando esse véu e tendo consciência da nossa real necessidade e daquilo que nós precisamos ainda aprender, valorizar, mudar moralmente, né? Então esse véu vai sendo tirado, e essa transição planetária, ela nos proporciona isso. Então eu acredito que a gente esteja no momento de uma necessidade muito maior de transformação, ou seja, atingimos um ponto de que essa transformação precisa acontecer. É como se tivéssemos aí no auge da necessidade dessa mudança e dessa transição planetária. Então a Terra, ela vai passar, continuar existindo, mas de forma renovada. E assim como nós, os espíritos que estão aqui nesse momento, que estarão futuramente na Terra, precisarão estar muito mais elevados moralmente. Então essa transição planetária, eu acredito que ela esteja acontecendo, e agora no auge, né, na sua necessidade maior aí de mudança e de entendimento. E aí, nesse contexto, chega, então, esse vírus, né? Nesse momento da história em que nós vivemos, chega esse vírus, um vírus que é mutante, que tornou a ciência, a medicina, a sociedade indefesa e insegura, sem saber o que realmente vai acontecer, né? E como é que isso vai acontecer. E nós tivemos ainda, né, no nosso país, o privilégio de que esse vírus chegasse depois de algum tempo já, de algum conhecimento, e mesmo assim a gente tem está passando por todas as dificuldades, todas as inseguranças possíveis quanto a ele, né? Então, as pandemias e as epidemias, elas são cíclicas. Eu procurei ler um pouco, né, um pouco mais para esse tema. Elas são cíclicas, elas vão acontecendo, elas têm o seu tempo de acontecer, o seu tempo de ser sanadas, né? Seja por vacina, seja por cuidado, seja por todos esses, por uma complexidade de situações e de comportamentos que se modifiquem, mas elas vão acontecer e elas trazem sempre muita dor, perdas, angústias, né? Porém, a gente precisa confiar, precisa acreditar de que são situações passageiras e necessárias, que nós temos que vivenciar de alguma maneira, né? O que é que a pandemia precisa e quer nos ensinar? O que ela nos proporciona de possibilidades de aprendizado, né? E assim, nós precisamos ter uma visão estratégica, né? Ter uma visão, uma busca de equilíbrio, de um equilíbrio possível e o maior possível, através das diversas alternativas, das alternativas variadas, e a pandemia, ela também nos traz isso. Então ela faz com que olhemos para a ciência, para que valorizemos mais a ciência de uma forma mais especial do que a gente costuma olhar, porque a ciência estava aí à nossa disposição e às vezes a gente nem valoriza tanto. E agora você precisa valorizar a saúde pública, precisa valorizar as vacinas, precisa valorizar as pessoas, as religiões. Você começa a ter uma série de buscas, né, de estratégias para que você consiga sobreviver, e sobreviver de uma maneira mais adequada, mais consciente e com um pouco mais de qualidade nesse momento tão conturbado. Então, apesar de tudo, é um momento desafiador, né, complexo, econômico, social, científico,
comportamental, então de espiritual, de todas as maneiras ele exige com que nós valorizemos, aprendemos e façamos as nossas reflexões, cada um à sua maneira, cada um com a sua religião, cada um entendendo de uma forma, de um lugar onde está, de como vê esse vírus, esse momento, essa pandemia, mas ela proporciona que tudo isso nos ajude realmente a nos modificar. Então, esse jornal também, né, essa matéria, ela trazia assim, na sua essência, alguma coisa como a dor nos iguala, e a dor nos iguala mesmo, né? Essa dor, ela tem, seja pela questão econômica, seja pela questão das perdas que muitos de nós estamos tendo, seja pela necessidade material, enfim, ela nos iguala, ela nos colocou no devido lugar, nas devidas caixinhas, dentro de casa, cada um ao seu jeito, tendo que reaprender, né, que se reinventar para sobreviver em meio a essa pandemia e em busca de uma sanidade, né, de algo que trouxesse ali a condição de você continuar caminhando. Então essa dor, ela nos igualou e ela nos mostra, como o Evangelho nos traz sempre, que nós não somos diferentes. Nós estamos aqui numa condição diferente, né? Cada um de nós com uma trajetória espiritual, com uma trajetória de encarnações, mas nós não somos diferentes nessa essência e nessa condição primeira, ou seja, e essa pandemia nos mostrou isso com muita propriedade, né? E aí eu pergunto, né, qual a nossa rota dentro dessa transição planetária? Porque a pandemia, para mim, é algo que veio só com toda a sua complexidade, é claro, mas ela veio agregar a essa mudança que já estava acontecendo, né? Então, qual a rota, qual o caminho que cada um de nós está seguindo neste processo de transformação planetária e dentro dessa pandemia, né? O que ela nos proporciona e como é que eu estou agindo para que essa mudança aconteça, né? Como a gente falou no início da palestra, eu tenho duas possibilidades: de agir de forma diferente ou de continuar agindo da mesma forma, com os mesmos vícios, com os mesmos preconceitos, com o mesmo comportamento, muitas vezes equivocados, e que nós já sabemos que era equivocado, mas nós podemos mudar agora, né? Foi como se fosse um chacoalhão aí maior. Então, qual a rota nós estamos seguindo, né? Então, a opção a partir dessa quarentena, do sofrimento, da dor, das perdas, desse vírus tão agressivo, né, que a gente não sabe, a gente tem falado muito isso no meio do trabalho, né? Nós não paramos de trabalhar, estamos aí todos os dias, né, por ser trabalho essencial, enfim. Mas nós sempre estamos colocando para cada um, olha, os cuidados que você tem que ter, porque é uma loteria, a gente não sabe quem é que vai sofrer mais ou sofrer menos, como é que ele vai atingir cada um de nós. Então, esse contágio, né, muito rápido, se propaga de diversas maneiras. E o que é que esse vírus, além de tudo, além de nos paralisar, ele tem nos causado, né? Ele tem nos provocado. Então, acho que o mais importante é isso, é a gente saber o que é que nos mobiliza, nos sensibiliza para alguma mudança. Então, eu trouxe aqui algumas reflexões, a gente fez esse início, mas algumas reflexões aí importantes para a gente pensar. Então, acho que esse vírus, para mim, e pensando um pouco nas histórias, no que a gente ouve, ele traz alguns aspectos. Um deles é conhecer as nossas próprias limitações. Quem que não se viu diante dessa pandemia, paralisado e sem saber, inseguro, sem saber o que seria amanhã? O que vai ser amanhã, né, nos primeiros dias? Eu vou acordar e vou sair? Teve algumas noites que eu, antes de dormir, eu tinha alguns sintomas, eu falava, será que eu vou amanhã para o hospital? Será que não? O que será que vai acontecer? E cada dia essas histórias chegando, né, de forma mais próximas e mais fortes aí a cada um de nós, né? Então, ele escancarou para nós, para todos nós, de todas as classes sociais, raças, credos, países mais ou menos desenvolvidos ou não, né? Para os cientistas, para a medicina, que nós temos limitação, que nenhum de nós está acima dessa condição de entendimento ou da essência da vida, né? Cada um de nós tem a sua limitação e ninguém está acima
de algo maior que a gente ainda não tem condição de entender, né? Esse algo maior seria as energias, um Deus, alguém que controla tudo isso e que não somos nós. E que muitas vezes a gente se acha controlador de algumas situações, né? Então, como seres encarnados, eu jamais vou ter condição de ter todo esse controle que eu imaginava ter. Ele nos colocou no devido lugar. Então, eu não tinha o controle nem se amanhã eu vou estar bem ou não de saúde. Não tenho controle se amanhã eu vou poder, né? Agora acho que já acalmou um pouco, mas assim, vai fechar tudo? Não vai fechar? O que é que a gente vai fazer? Acho que foi uma angústia muito grande para todo mundo, mas trazendo para nós mesmos, né? Para cada um de nós, para o lado mais pessoal, ele nos mostra isso. Então, quando eu acho que eu tenho toda a condição, né, que eu tenho todo o controle da minha vida, ou da vida do outro, principalmente, né, que a gente acha que a gente tem o controle da vida do outro muitas vezes, né? Se nós olharmos aqui algo que a pandemia trouxe muito forte, que foi as violências, violência doméstica, violência contra criança, adolescente, isso aflorou muito agora no período da pandemia, violência contra o idoso, porque você passou a ter que conviver muito mais próximo com as pessoas. E aí você imaginava que você tinha algum controle, e aí você vê que você não tem esse controle. Então, assim, eu preciso me olhar neste sentido, né, entender que se eu sou aqui um ser encarnado, falando como espírito agora, se eu sou encarnado, se eu estou aqui, eu não tenho essa condição de controle nenhum. Eu tenho um pouco de controle da minha vida e devo ter sim. Mas este controle maior de achar que eu posso tudo, que eu sei a hora, que eu posso controlar a vida do outro, né? Através aí das relações, muitas vezes tóxicas, né? De que a gente acha que controla a vida do outro, no trabalho, em casa, de um filho, de um companheiro, enfim. Isso só aumentou as violações e as violências, porque a gente não tem essa condição de controle, nós não somos donos da vida do outro, mas nós precisamos minimamente nos apropriar da nossa vida, não com esse controle que a gente imagina, mas com o equilíbrio necessário para conduzir as nossas relações, as nossas vivências, né, de uma maneira mais saudável. Isso nós precisamos ter. Este controle é o que nós precisamos ter. E não esse controle de poder, de dono, né, de se apropriar de coisas que não nos pertencem e que nós não vamos conseguir nos apropriar com essa facilidade que a gente tem. Então, eu acho que essa pandemia ela trouxe essa visão para a gente, ela nos esclareceu, olha, espera aí, você não tem esse controle todo, você depende do outro, você depende de alguém chegar e entregar um alimento na sua casa, você depende de alguém trabalhar e levar esse alimento para o supermercado, de alguém estar trabalhando numa farmácia, você depende exclusivamente de outras pessoas para sobreviver, por mais que a gente acreditasse que não, por mais que a gente imagina que pode viver sozinho, conduzindo tudo de alguma maneira, não pode. Eu acho que cada um aí fazendo as suas reflexões vai perceber o quanto nós percebemos que dependemos, seja aquele que tem dinheiro ou que não tem dinheiro, se viu exclusivamente igual ao outro nesse momento. Eu dependo de alguém muitas vezes, dependo de uma farmácia estar aberta para eu ter lá a máscara, o álcool gel, para eu comprar uma medicação, eu dependo de um médico ter uma boa vontade, de uma enfermeira, de uma pessoa da limpeza do hospital onde eu vou para que eu possa ser atendido e por aí vai, né? A gente percebeu que se parar tudo, na verdade a gente precisa muito do outro e eu acho que a gente tinha necessidade de perceber essas coisas ou de valorizar essas coisas, né? Muitos de nós pode ser que já percebam, mas eu acho que ela trouxe essa necessidade de valorizar ainda mais, né? Um outro aspecto muito importante aí na pandemia que eu acho que a gente precisa se atentar, isso foi escancarado, né, tornou muito visível, foi a desigualdade social. Então, a desigualdade social, ela não é normal, né? Ela é uma geradora de doenças e de fragilidades o tempo inteiro. E já estava sendo muito normal, né? Nós temos 3 bilhões, segundo a ONU, de pessoas que não têm condição de ter água, sabão, minimamente para fazer a sua higiene, para ter esse cuidado diante do Covid. Então, olha, 3 bilhões de pessoas, né? Nós temos 3,5 milhões de pessoas no Brasil em situação de extrema pobreza. Extrema pobreza são as pessoas que recebem de 0 a R$ 89 por pessoa na família. De 0 a 89. E muitos ficam no zero.
né? Então nós temos aí não sei quantos milhões de desempregados no país, né? Nós temos aí 14, 15, 16 milhões, deve estar por volta disso. Mas aqui a gente está falando de pessoas, 3 milhões e meio, de pessoas em situação de extrema pobreza, ou seja, está abaixo lá da linha da miséria. É algo muito absurdo num país que se produz tanto, né? Então nós produzimos tanto, nós entramos, eu sempre, quando eu vou no supermercado, eu vejo isso, né? Você está dentro de um supermercado, tem aquelas gôndolas cheias, né? Todas abastecidas, produtos em condição normal de uso, enfim, mas de que alguns dias, alguns deles vão estar fora da data de validade. E aí quando você sai, você vai pegar o carro, você sai, daí 2 minutos você vê pessoas na rua pedindo, passando fome por um alimento que não tem. Então você fala, que mundo é esse, né? Que eu tenho tanto lá dentro do supermercado, você passou, atravessou uma rua, você vê pessoas pedindo e não tem nada para sobreviver, para comer. Então assim, o alimento ele é algo que todos nós deveríamos ter. Então assim, a desigualdade ela não é normal. E o Evangelho traz isso, a gente entra nessa normalidade que tudo bem, está tudo certo. Não tem porque não batalhou, não conseguiu. Será que é só por isso? Que ele não batalhou, que ele não conseguiu? Que condição melhor eu tive que essa pessoa não teve? Então isso me incomoda muito quando eu vejo algumas pessoas, até do nosso meio mesmo, que deveria ter um pouco mais de entendimento por conta das reencarnações, das possibilidades, dizer, faz parte, né? Não tem porque não conseguiu, faz parte da lei, né? Do livre-arbítrio, das escolhas, das possibilidades, das opções que teve, será que aproveitou ou não, tem que passar por isso, né? Não tem que passar por isso, eu não acredito que tenha que passar por isso, acho que nós estamos falhando muito como seres humanos, como pessoas que vê alguém do lado sofrendo, passando fome, e a primeira coisa que faz muitas vezes é julgar, por que será que não tem? Será que trabalha? Será que merece mesmo? Então esse não é o julgamento, e aí eu fui lá no Livro dos Espíritas, na questão 806, ela pergunta, né? Ele pergunta, a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? E a resposta é não. É obra do homem e não de Deus. Então a desigualdade não é obra de Deus, é obra do homem. Nós temos o livre-arbítrio, as nossas buscas, nós podemos ter mais ou menos condição, mas se a gente não nascer numa condição minimamente satisfatória, é muito mais difícil você alcançar algumas coisas. E aí quando você tem todo um conjunto, uma complexidade de um modelo econômico, né, de desigualdades que vão se aflorando o tempo inteiro, que vão se aprofundando nas relações, né, nas relações políticas, sociais, econômicas, é muito mais difícil você sair dessa condição. Então, a desigualdade não faz parte, né, do que Deus criou. Na verdade, nós precisamos ter o mínimo possível para sobreviver. Você nasceu, você tem que ter alguma coisa para vestir, comer, né, se alimentar para sobreviver. Então, acho que a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. Por que alguns têm tantos, né? 5% da economia mundial está na mão aliás, 95% da economia mundial está na mão de 5% das pessoas, e os outros 95% sobrevivendo com o que sobra dessa economia, desses 5% da economia. Esses dados podem não ser exatamente assim, mas ele é nesta proporção de desigualdade. Então, acho que a gente precisa se atentar. Então, se é obra do homem, o que é que o homem está fazendo de tão equivocado para ter tanta desigualdade no mundo em que vivemos, né? Então, nós não podemos achar que isso é normal. E aí, nós precisamos ter todo o empenho. Eu acho que esse momento da pandemia, ele trouxe essa possibilidade de que a gente se empenhe o máximo que a gente pode, né, para gastar energia, para reduzir essa desigualdade. O que eu estou fazendo neste momento pandêmico para diminuir essa desigualdade? Eu não tenho condição econômica, mas eu posso ter condição espiritual, eu posso ter a boa vontade, eu posso ter o carinho, o acolhimento, né, o cuidado, o respeito com as pessoas que estão trabalhando para que isso diminua. E a gente vê muitas pessoas desrespeitosas. Se eu não quero respeitar, se eu não quero me respeitar, que eu respeite o outro, né? Que eu respeite. A ciência está aí falando e a gente está ignorando muitas vezes, né? Então a gente precisa se atentar a isso. Em que é que eu estou contribuindo para diminuir essa desigualdade? Então esse é um ponto bem importante que acho que a gente precisa se atentar, né? Então eu preciso ter consciência de que nós vivemos em grupo, nós não vivemos mais sozinhos,
essa pandemia trouxe isso muito forte. Eu não consigo viver sozinho. Os idosos, né, crianças, os grupos de risco. Se você não tivesse, às vezes, um vizinho, muitas pessoas, ou se não tem ainda um vizinho que possa fazer a compra e levar para você, você vai sair e se expor, né? Então, eu preciso me atentar para isso. Todos nós, de alguma maneira, precisamos uns dos outros. Então, nós precisamos uns dos outros para que a gente possa ter algo melhor e ter mais equilíbrio, né, nas nossas vidas, nas nossas relações, né? Então, segundo as leis morais, algum dia essa desigualdade vai acabar, vai desaparecer. E ele já fala no Evangelho que nós estamos neste processo, né, de que ela desapareça. E ela vai desaparecer quando a gente tiver orgulho e quando o orgulho quando o orgulho deixar de existir, né? Quando existir mais orgulho e mais igualdade, né? Orgulho e egoísmo deixar de existir, nós vamos ter mais igualdade, mais condição de igualdade, respeito, né? Então, nós precisamos parar de pensar nesse aspecto da lei de causa e efeito. Não é tudo causa e efeito. Na verdade, muitas coisas dependem dos nossos comportamentos e não... Quando a gente fala também, né, quando a gente traz tudo para a lei de causa e efeito, eu acho que fica assim, muito justificando algo que a nossa consciência deixa de fazer. Então, eu deixo de fazer pelo outro, aí eu falo, é lei de causa e efeito, né? Tá sofrendo porque não cuidou. Será que é só isso mesmo? Então, muitas vezes eu penso que é para justificar aquela nossa falta de atitude diante de alguma coisa que eu deveria fazer e que eu não faço. Então, eu não faço, aí é mais fácil eu dizer, é lei de causa e efeito, né? Espírita fala muito isso, é causa e efeito. Então, assim, não fez, tá? Existe sim a lei de causa e efeito. Mas existe também a necessidade que nós temos constantemente de ter atitudes diante de situações equivocadas, diante das desigualdades, diante dos preconceitos, diante das coisas equivocadas e que não está no Evangelho. Muitas vezes nós é que colocamos pelo nosso ego, pelas nossas posições, seja ela políticas ou outras quaisquer, mas a gente coloca isso e para não nos incomodar, a gente começa a justificar com outras coisas que o Evangelho, que Jesus não falou e não experienciou ou vivenciou e não nos trouxe de exemplo muitas vezes. E aí nós nos apropriamos disso de forma equivocada também, né? Um outro aspecto que ainda falando, né, dessas desigualdades, então a riqueza, gente, ninguém está dizendo aqui que eu não posso ter nada, que eu não posso ter supérfluo, eu posso ter sim. Mas a riqueza, ela tem uma função social, e a função social dela é, se eu tenho algo a mais, eu preciso contribuir com aquele que não tem, independente da condição do outro, do que o outro fala e do que o outro pensa. É o meu papel, eu tenho obrigação. E rico não é aquele que tem muito, não. Se eu tenho lá, né, se eu tenho um guarda-roupa cheio de peças lá que eu não uso, já é uma riqueza ali, gente, porque muitas pessoas não têm uma peça para colocar no dia, não tem um calçado a mais. Então, assim, a gente tem que trazer um pouco para a nossa realidade, não ficar também colocando muito distante, falando, mas eu não sou rico, mas se eu tivesse, né? As pessoas que mais fazem são aquelas que menos têm. Você pode pedir para uma pessoa que tem muito, dificilmente ela vai se colocar à disposição para ir lá e doar algo que depende dela. É muito mais fácil doar algo que nem depende. Olha, eu dou o dinheiro e você faz. Ok, tem muita importância isso, mas tem muita importância quando eu também disponho da minha condição e vá fazer alguma coisa que as pessoas precisem. Então, se eu tenho a mais, né? Se eu tenho alguma coisa acumulada, já é um excesso. O que adianta eu ter um conhecimento se eu não contribuo com ninguém compartilhando o conhecimento que eu tenho? Da mesma forma são os recursos financeiros. De que adianta eu ter algo tão grandioso se as pessoas não podem usar aquilo, usufruir, se não traz bem nenhum para as outras pessoas? Então é para a gente refletir até onde eu tenho algum excesso e que eu não esteja contribuindo, compartilhando para que as pessoas possam se apropriar, usufruir de uma maneira boa, importante desse aspecto também, né? Um outro aspecto importante que a pandemia trouxe, que acho que a gente precisa cuidar muito, é da atenção à saúde básica e à saúde mental. Então ela vem nos alertar, né, para a necessidade do cuidado com a nossa saúde básica, infraestrutura, água, esgoto, ter o mínimo para que a gente possa se cuidar, né, ter um cuidado necessário da nossa higiene para não adoecer,
mas também indo para o outro extremo da saúde mental. Então essa pandemia, ela tem revelado, ela tem trazido assim muitas questões da saúde mental, né? Quão frágil se apresentava a nossa saúde mental e o quanto ela pode e vai se agravar, a gente já sabe disso, pesquisas têm sido feitas, né? Neste momento pandêmico, mundialmente. Então nós vamos precisar nos atentar muito mais à saúde mental das pessoas que estão do nosso lado, das pessoas que estão ali sofrendo, angustiadas. Imagina as pessoas que já tinham alguma condição e agora com esse isolamento, quanto não estão sofrendo. Então é muito importante, se eu sou um profissional da saúde, que eu possa me dispor a conversar com as pessoas, a fazer isso, né, através das redes sociais, enfim. Mas também se eu não tenho, né, essa condição profissional, mas como ser humano, como alguém que acolhe, como alguém que pode ter cuidado, o quanto eu posso contribuir. Então ligue para alguém que você esteja distante, dê um carinho, mande uma mensagem, fale com essas pessoas de vez em quando. Se a gente não cuidar, a gente não faz isso. Quem está em casa, às vezes, não tem condição, não está pensando com cabeça. E quem sai, muitas vezes, de casa, também acaba não tendo tempo ali para fazer, para ter esse cuidado. Então, que a gente possa se atentar e ter o cuidado para a saúde mental das pessoas. Então, tem pessoas que eram extremamente dependentes do outro e agora ela vai ficar ainda mais. Então, seja lá para um amigo, para um companheiro, para um familiar, para aquelas pessoas que você não vê há muito tempo, para um idoso, né? Os idosos estão sofrendo muito com essa pandemia, né? Essa falta de carinho, de contato, num momento já tão delicado da vida, né? Assim, que você faz já muitas reflexões, que você já muitas vezes não vê tanto sentido. Então, que esses idosos possam ter o nosso carinho, a nossa atenção, que a gente cuide dessa saúde, né, mental, que a gente procure trazer um pouco de acolhimento mesmo e de cuidado para essas pessoas, para perceber que todos nós somos importantes, sim, né? Quando eu ouço alguém falar, eu trabalho com idosos e a gente vê o sofrimento dos idosos, porque a pandemia toda você vai falar, o idoso é do grupo de risco, tem que ter cuidado, não pode isso, não pode, e tem que ter cuidado mesmo, né? Mas imagina como é que está isso na cabeça dos idosos, a todo momento você dizendo, olha, você é como se fosse assim, você está no paredão ali para desencarnar daqui, né? Alguns dias se você sair na rua. Então imagina isso, o quão isso pesa na cabeça das pessoas idosas, o quanto a gente tem que ter cuidado e atenção e carinho, para dizer que não é bem assim, que precisa se cuidar sim, mas que todos nós estamos correndo risco, enfim, e que eles são importantes sim, porque essa conotação, ela vem muito assim, foi idoso, né, a gente estava falando sobre isso, né, Denise, há pouco, então assim, desencarnou, foi idoso, tem comorbidade, tem não sei o quê, parece que a gente fica justificando a perda do outro para aquilo que eu falei lá, para dar um afago na nossa consciência. Então não é isso, né, gente, acho que todo mundo que está aqui, está em processo de vivência, desculpa, das suas histórias, né, da sua história enquanto encarnado aqui, a gente precisa valorizar isso a cada minuto que a gente tem de possibilidade. Então não vamos tratar assim, porque é um idoso, porque é isso que vai desencarnar mesmo. Não, todos nós vamos, mas se nós formos negligentes nesse momento, é muito pior, né? Se não tivesse os cuidados médicos, a medicina, tudo à nossa disposição, ok, mas nós temos tudo à nossa disposição. Então a gente precisa valorizar a cada momento o progresso que você teve e essas possibilidades que o mestre, né, que Deus, nosso Pai, colocou aqui, né, possibilitou que através do progresso nós tivéssemos para ter o cuidado e minorizar a dor de cada um. Então, não vamos tratar como, tudo bem, é um idoso. Não, não é tudo bem, não. O idoso é tão importante quanto a criança, quanto o adolescente, quanto o adulto, né? Então, se a gente parte desse princípio, da valorização, do respeito, do cuidado e do valor que cada um tem, nós vamos ter muito mais responsabilidade com tudo que a gente tem diante da pandemia. Então, nós somos responsáveis, sim, nós devemos ter cuidado, sim. Vão desencarnar? Sim, mas se nós pudermos evitar e ter os cuidados, e ter o respeito pela pessoa da saúde, ter o respeito pelo idoso, ter o respeito pelos profissionais, qualquer que seja, o cuidado maior, muito melhor. Vamos fazer a nossa parte da melhor maneira possível, não é? Aí um outro aspecto também, né, da quarentena, que eu acho que é importante, que cada um de nós tem tido essa possibilidade, está fazendo com que cada um de nós, ela fez com que cada um de nós parássemos para rever também, né? Então vamos valorizá-la, tem um lado difícil, o lado ruim, o lado complexo, mas se você pode
ficar em casa, se você pode estar mais próximo da sua família, dos seus filhos, dos seus companheiros, dos seus familiares, faça isso e faça isso da melhor forma que você pode, né? Então, garanta essa qualidade de vida, tendo paciência, tendo cuidado, fazendo coisas que você não fazia. Então, eu tenho muitas amigas que têm filhos ainda pequenos, né? E elas têm falado isso. Então, tem sido difícil a questão escolar, dessas adaptações todas, mas tem sido muito importante para os filhos, principalmente, de falar: olha, mãe, você ficou comigo, olha, mãe, que bom você estar em casa, que bom que a gente não precisa sair tanto como a gente saía, porque a gente criava necessidades também, né? Final de semana, agora você tem que ficar um pouco mais em casa, se recolher. Então, tem toda a dificuldade para quem pode ficar, né? Que muitos não podem ainda ficar, mas quem pode também que fique com prazer, que fique com cuidado, que faça coisas diferentes, que procure valorizar coisas que você não valorizava. Então, olha aquela planta, olha aquela, sei lá, aquela gaveta, faça uma mudança tanto externa como interna das coisas que você precisa fazer. Então, comece a se ver, a se rever, a se transformar, a buscar coisas que você não buscava, né? Então, nós precisamos ler o mundo de forma diferente. Ler o mundo tirando todas essas coisas materiais que a gente precisa, mas que não são as prioridades nas nossas vidas, né? Nós precisamos das coisas materiais para sobreviver, mas elas não podem ser aquelas mais importantes. Nós precisamos sim fazer uma leitura diferente, né? Então, uma leitura para além das coisas materiais, e isso envolve muito as questões espirituais. Seja qual for a crença que nós tenhamos, que nós possamos fazer essa leitura de forma diferente das questões espirituais, né? De se rever mesmo, de se transformar, de se buscar, de se entender, de buscar uma harmonia que nós muitas vezes não conseguimos ter, né? Nós precisamos ligar, né? Eu estava vendo a monja, né? Essa monja Quen, né? Quen, eu nunca consigo falar o nome dela muito bem, nunca lembro, aliás, né? Mas ela traz isso com bastante propriedade. A gente precisa fazer essa conexão direta, né? Prestar muita atenção em mim e também perceber o outro. E aí ela fala alguma coisa sobre a felicidade, ela fala: olha, eu vim aqui, as pessoas falam assim, eu quero ser feliz. Aí ela trouxe uma reflexão bem importante, falou: ser feliz? Ser feliz é o quê? Você vai ser feliz o tempo inteiro? Não, você precisa viver em plenitude, ser, né? Você precisa só ser. É ser feliz? É ser triste? Isso faz parte do ser, isso faz parte da complexidade, né? Do ser na sua plenitude. Então, que nós possamos ser na nossa plenitude. E ser na nossa plenitude é conviver com tudo que está aí proposto para nós nas nossas encarnações. Então, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas dores, as nossas perdas, os nossos ganhos, né? O nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Entender todo esse momento que está acontecendo de dor, né, de muita dor para algumas pessoas, né, mas que nós possamos entender que viver é ser, estar nesse momento e ser essa pessoa, né, esse ser vivendo na sua plenitude, com todas essas possibilidades, que são essas possibilidades que vão nos ensinar, que vão nos harmonizar e que vão nos transformar dentro daquela medida que cada um de nós precisa para se transformar e para continuar conduzindo a nossa vida da melhor maneira possível. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem assim final e dizer que isso é o Evangelho de Jesus. Praticar o Evangelho de Jesus é isso. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu faço isso, eu contribuo, eu ajudo, eu acolho, eu ajudo materialmente, espiritualmente, moralmente. É isso que Jesus espera de nós e é isso que o Evangelho de Jesus espera de nós. Que o Mestre Jesus esteja conosco hoje e por todo sempre e nos proporcione sempre a possibilidade das mudanças necessárias para que todos nós possamos ser seres humanos melhores. Que assim seja.